Jesus é muito bom. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou aqui chegando para mais uma live. E desta feita, hoje 13 de setembro, Jesus, 13 de julho, 13 de julho de 2020, né? 13 de julho de 2020, nós hoje vamos estar com a participação do pastor Pinheiro. Pastor Pinheiro é ali da cidade de Lagoa d'Anta, E vamos falar de um assunto hoje interessante. O batismo em águas e a ceia do Senhor. A gente fica se perguntando, é necessário o batismo? É necessário se batizar nas águas? Né? Então hoje nós vamos ter um estudo interessante com o pastor Pinheiro. Acredito que vai ser bênção. São estudos que trazem ensinamento para a nossa vida cristã, né? Então hoje é justamente a nona aula sobre o batismo em águas e a ceia do Senhor. Quem pode se batizar? Quem pode se batizar? Existe uma regra, tudo isso nós vamos ver hoje com o pastor Pinheiro, né? Graças a Deus, eu vou até olhar se ele já está por aqui para a gente convidá-lo a entrar. Ainda não, mas daqui a pouco instantes acredito que ele vai estar conosco. Então, o texto base hoje nós vamos encontrar em Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 e 19. Então essas duas são duas ordenanças, na verdade, né? Uma ordenança de Cristo. Provamos que temos comunhão com Cristo e com a igreja, né? Eu acredito. Deixa eu dizer só deixa eu começar aqui. O pastor Pinheiro acabou de entrar aqui. Eu vou convidá-lo, mas eu deixo só dizer uma coisa a você, antes do pastor Pinheiro começar. O batismo não salva. O batismo não salva. Agora, todo salvo deseja ser batizado. Amém? Então, vamos deixar para o mestre Pinheiro, né? Ele é quem vai transmitir para nós nesta noite. Então vai ser bênção. Vamos convidar o pastor Pinheiro aqui. Pastor Pinheiro. Pastor Pinheiro, se o senhor puder me chamar, tá certo? Eu não tenho a opção aqui de convidar o senhor. Mas o senhor pode me adicionar aí, que eu já aprovo a sua entrada aqui, viu? E nós vamos começar o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa. Eu estou lhe aguardando. Pode chamar, que eu não estou tendo a opção de convidá-lo a entrar no meu Facebook. Mas acredito que daí dá certo se eu me chamar também, viu? Então, estamos aqui. Você entendeu? O batismo não salva.
Ou batizar, eu quero ser salvo. Não. O salvo é quem deseja o batismo em águas. Então, por aí vai, né? Então, nós vamos procurar se tem a opção. Muito bem, está aqui. Francisco Pinheiro de Moraes. Já estou te chamando para ouvir aí. E iniciarmos a nossa esta noite. Outro aqui, o amado. Pai do Senhor, pastor Pinheiro. Pai do Senhor, companheiro. Como é que está, meu querido? Está tudo bom, meu amado. Graças a Deus, estamos aqui. O Francisco Pinheiro é pastor na cidade de Lagoa d'Anta. Onde fica Lagoa d'Anta, pastor Pinheiro? Pastor Lagoa d'Anta fica aqui no campo de Nova Cruz, próximo a São José do Campestre, entre São José do Campestre, Santo Antônio, Nova Cruz e Passa e Fica. Ela fica mesmo no meio. Ah, muito bem. É campo de Nova Cruz. Nova Cruz. Campo de Nova Cruz, que hoje é supervisionado pelo pastor Josino Maciel. Josino Maciel. Muito bem. Graças a Deus. A cidade de Lagoa d'Anta, pastor Pinheiro, hoje tem quantos habitantes? Em torno de 7.000 habitantes, pastor. Muito bem. Graças a Deus. O senhor já está aí há quanto tempo, pastor Pinheiro? Fazem em janeiro próximo, fará 8 anos que estamos aqui. Muito bem, eu pensei que era menos tempo, mas já está 8 anos. Muito bem. Quando eu vi de Serra Negra do Norte, eu vim direto para cá. Em janeiro de 2013. Muito bem, foi de Serra Negra. Eu visitei o senhor em Serra Negra. Sim, é verdade. Serra Negra. Muito bem, pastor Pinheiro. Eu sou grato pela sua disponibilidade em participar conosco desta live. E um assunto que, na verdade, são 2 ordenanças. O batismo em águas e a ceia do Senhor. São assuntos interessantes, certo, que eu estava aqui iniciando a live dizendo que o batismo não salva. Porém, todo salvo deseja o batismo em águas, né? Verdade. Então, eu quero te deixar bem à vontade, pastor Pinheiro. Se for surgindo alguma pergunta durante a nossa conversa, a nossa live, eu vou repassando para o senhor para a gente ir respondendo, né? Respondendo. O nosso versículo-chave encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que é: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí tem alguns assuntos que nós vamos falar, é justamente o batismo em águas, né? A sua forma, o seu significado, quem pode se batizar, seus candidatos, né? Aí depois nós vamos entrar na ceia do Senhor. Então, fique à vontade, meu pastor. Vamos procurar tirar dúvidas de muita gente que estão na igreja há um tempo e às vezes não querem pedir o batismo porque dizem que é muita responsabilidade. Então, eu deixo com o senhor nesta noite para a gente justamente falar a estas pessoas que têm essas dúvidas em relação ao batismo em águas. Fique à vontade, meu pastor. Amém, pastor José Raimundo. A minha saudação à sua pessoa, saudação a todos os nossos irmãos que nos assistem através do Facebook, que é uma ferramenta muito importante para o progresso. Nessa pandemia, principalmente, tem sido muito utilizada e, por que não dizer, Deus tem feito maravilhas usando os seus vasos, através dessa rede chamada Facebook, aonde a gente tem falado de Jesus. Feliz é aquele, bem-aventurado aquele que tem
se empenhado em promover o reino de Deus através das redes sociais. Não só o Facebook, mas como o YouTube, o WhatsApp, outros meios, Instagram e outros meios. Mas eu louvo a Deus por essa oportunidade, pastor. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a sua pessoa a honra de poder somar com o reino de Deus, haja visto que muitas pessoas estão a nos assistir nesse momento. Eu acredito que muitos ainda vão entrar e outros assistirão até depois essa live, né? Pastor José Raimundo, o batismo em águas, eu diria que é uma das ordenanças para o crente. Aliás, Jesus deixou duas ordenanças. A primeira é o batismo em águas e a segunda é a Santa Ceia, que a gente vai falar daqui a pouco sobre a Santa Ceia. Jesus, ele deixou essa ordenança e, como o senhor mesmo falou agora no início da live, né? O batismo, ele não salva. É importante que a pessoa entenda isso. O batismo, ele não salva ninguém. Porque se o batismo salvasse, o ladrão da cruz não teria sido salvo, porque ele não teve a oportunidade de se batizar. Porém, o batismo em águas, ele é para quem já é salvo. Uma vez que a pessoa tem um encontro com Jesus, aceita Jesus como Salvador, faz a sua confissão, e através dessa confissão, ele sente o desejo de preencher as ordenanças, as exigências que Jesus Cristo deixou para nós, que uma delas é o batismo em águas, né? Como se trata de uma ordenança, não é algo a ser questionado. Aquilo que é ordem, principalmente vindo de Deus, não deve ser questionado. Algumas pessoas, como o senhor citou aí, dizem assim: não, eu não vou me batizar para não assumir uma responsabilidade. Mas o reino dos céus é responsabilidade. O reino dos céus é responsabilidade. E quem não assume responsabilidade com o reino dos céus, ele não tem compromisso com o reino dos céus. Porque o reino dos céus vai exigir do homem, do ser humano, vai exigir dele, vai exigir do homem, da mulher, de qualquer pessoa que quer entrar no céu, vai exigir, porque não tem direito sem ter obrigações. E Jesus deixou essa ordenança para nós, que é o batismo, como o senhor mesmo citou aí, o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordenança, né? Muitas pessoas se julgam incapazes de se batizar em virtude, pastor José Raimundo, do compromisso que é. Por quê? O batismo, como a gente já disse anteriormente, não é para salvar, mas para quem é salvo, é uma confissão, uma demonstração ao mundo daquilo que nós já somos. Por isso que o batismo que nós aceitamos, biblicamente falando, e não podemos esquecer disso, é o batismo por imersão, que é o batismo que dá uma ideia de sepultamento, aonde vai sepultar esse homem velho, essa velha natureza, né? Esse velho homem, os seus maus costumes vão ser ali de uma forma simbólica, sepultada no ato do batismo. Então, quando uma pessoa se volta para Deus e ele aceita Jesus como Salvador e publicamente ele faz essa decisão, ele quer agora, através do batismo, demonstrar publicamente que ele não tem mais desejo no mundo, ou seja, que o mundo morreu para ele, que o mundo não tem mais nenhum valor para ele. Então, o batismo em águas é, sem dúvida, muito essencial para a vida do cristão, para a vida daquele que quer seguir os passos do Evangelho. Quando a gente
focaliza nisso, a gente vai abrir mão dos nossos direitos pelo direito do Evangelho. Pelos direitos do Evangelho. Quando a gente resolve abraçar isso, eu já passei, eu dirijo igreja há 26 anos, pastor. Em Serra Negra passei quase 7 anos, aqui já vou completar 8. E eu tenho encontrado outras igrejas que eu passei antes dessas duas, pessoas que dizem assim, não, eu não vou me batizar nas águas porque eu não quero assumir uma responsabilidade. E eu chamo a pessoa e digo assim, me diga uma coisa, qual é a responsabilidade que você tem medo de assumir? Que você teme assumir? Não, porque vai ter mais exigência. Eu começo a mostrar, interessante, pastor, que a formação, quando a gente coloca o ensinamento na cabeça das pessoas, interessante, muitas pessoas que não queriam se batizar por causa do compromisso, aceitam depois se batizar, eles mesmos nos procuram pedindo o batismo. Então, o batismo é importante para todos nós, porque ele é uma ordenança do Senhor Jesus. Foi Jesus que nos ordenou isso. É a primeira ordenança que ele nos deixou. Muito bem. Ô pastor Pinheiro, deixe-me fazer aqui uma pergunta. Você já disse a forma, né? Por imersão. E quem pode se batizar? Quem pode se batizar, pastor, é aquela pessoa que já é nascido de novo. Você não pode batizar uma pessoa que não necessariamente tenha nascido de novo. Nós vamos lá para o caso de Filipe, né? Quando ele batizou o eunuco. Aquele eunuco, logicamente, ele conheceu a verdade. E uma vez que a pessoa conhece a verdade, nascido de novo, não tendo mais nenhum desejo pelo mundo, porque a natureza adâmica, ela tem que ser mortificada na vida do cristão. E uma pessoa, para se batizar nas águas, ele precisa ser nascido de novo. Ser nascido de novo. Em outras palavras, esse nascer de novo é abandonar o pecado, é deixar as práticas pecaminosas. Né? Na profissão de fé, pastor, a gente faz algumas perguntas, o senhor é pastor e sabe muito bem. Aí alguém diz assim, não, eu vou me batizar para poder servir a Deus melhor. Não é para isso que a gente se batiza. A gente se batiza porque já temos um compromisso com Deus. Não estou dizendo que você não vai servir a Deus melhor depois do batismo, não. Veja bem. Eu estou dizendo que a pessoa, ao se batizar, ao assumir o compromisso com o batismo, ele está dizendo o quê? Eu não tenho mais prazer nesse mundo. A minha vida já mudou. Agora é vida nova. Eu estou lá no Salmo 1, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse novo nascimento, que o próprio Jesus, ele nos ensinou no Evangelho de João, capítulo 3, quando ele bate ali de frente com Nicodemos e diz, necessário que é nascer de novo. Esse novo nascimento é uma mudança. Por quê, pastor? O que vai credenciar a pessoa a entrar no céu não é o batismo, mas é a salvação que ele adquiriu. É a vida transformada, é esse novo nascimento. Então, na minha opinião, existem muitas outras coisas que podem credenciar uma pessoa a se batizar nas águas. Mas a principal dela, na minha visão, é ser nascido de novo, é ser regenerado, é ter os seus pecados perdoados. O batismo não vai perdoar os pecados, não, porque quem perdoa o pecado é Jesus. Verdade. Quem purifica-nos de todo pecado é Jesus. Agora, o batismo vai ser uma demonstração pública de que nós não temos mais prazer nesse mundo, porque no ato do batismo, por imersão, que a gente já falou aqui, né? A pessoa vai se batizar em águas, né? Ao ser mergulhado nas águas, ele é sepultado, a sua natureza velha, os seus maus costumes foram todos sepultados ali.
E quando ele sai das águas, né, isso tudo é feito conforme está escrito aí em Mateus 28, 18, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso tudo aí que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse batismo, esse imergir nessas águas, né? Esse sepultamento da velha natureza, da velha vida, né? Esse aí, quando a pessoa sair daí, pastor, a pessoa sai uma nova, não vou nem dizer uma nova criatura, mas sai ressuscitado. Sai ressuscitado. Por quê? Foi sepultada a sua velha natureza. Aí vai se cumprir Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, ele ressuscitou. As águas do batismo, ali, foi o lugar onde foi sepultado a sua velha natureza, as suas práticas pecaminosas e os seus maus costumes. Né? Alguém diz assim, não, eu vou me batizar para ser mais santo. Não, você já é para ser santo. Você já deve ter uma nova vida quando ir a Jesus, quando buscar o batismo. Né? Apenas o seu compromisso vai aumentar, logicamente vai aumentar, porque você vai ser visto na igreja como membro e não como congregado. Eu fui realizar a profissão de fé, pastor Pinheiro, e perguntei, era uma jovem, perguntei a ela, por que você quer se batizar? Ela fazia pouco tempo de crente, nova convertida ainda. Ela disse, porque eu quero cantar no conjunto. Eu disse, muito bem. Mas você é salva? Ela disse, não, mas eu estou pelejando para ser. Aí eu disse, eu não vou batizar você, que o batismo é para salvo. Você ainda não tem certeza de salvação. Ela disse, não, tenho não. E eu, na hora de sair, ela, vamos deixar para o próximo batismo. A gente batiza e tal. Quando eu encerrei, alguns irmãos da igreja vieram falar comigo. Pastor, tu não acha muito radicalismo, não? E não batizar ela? Não, ela disse a mim que não sente salva. Eu vou batizar uma pessoa que não é salva, vou enterrar um vivo? E no outro batismo ela se batizou. E aí quando a gente se encontra, ela diz assim, pastor, eu agradeço o Senhor, porque naquele dia eu também não estava pronta para ser batizada. O senhor citou um texto bíblico aí que fala do eunuco, né? Do eunuco. A gente sabe muito bem que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem todo um critério para a pessoa se batizar. A gente faz uma profissão de fé e faz um bocado de pergunta. Eu já visitei igrejas, não aqui no Rio Grande do Norte, mas fora do Rio Grande do Norte, que ela faz da seguinte forma. Se num culto aceitar 10 pessoas e as 10 pessoas quiserem se batizar após o culto, é só vir para o tanque e batizar. A única pergunta que faz é, por que você quer se batizar? Você tem certeza de salvação? A pessoa diz, tenho certeza. Creio em Jesus e tenho certeza da minha salvação. Então vai lá e batiza a pessoa com a roupa, vai para casa molhada, não tem bata, a bata é entregue lá, depois... Aí eu fico assim, não foi no Rio Grande do Norte. Como o senhor vê essa questão aí? E a nossa igreja é muito criteriosa em relação ao batismo. A gente faz pergunta e tal. E algumas pessoas questionam e dizem assim, na Bíblia, a única pergunta que Filipe fez ao eunuco foi, você crê em Jesus de todo coração? Eu disse, creio. Então, ninguém impede você ser batizado. Foi lá, batizou o eunuco. O que é que o senhor nos diz acerca disso? Pastor, veja bem, nós pastores da nossa igreja, assembleianos, né, aqui falando da IADERN, nós temos os critérios que não deixam de ser bons critérios. Pelo contrário, eu costumo dizer que temos o melhor critério nós temos. Por quê? Quem garante que uma pessoa que aceitou agora está apta para o batismo? Quem garante que essa pessoa que aceitou Jesus agora está
realmente convertida de uma forma que ela não tenha desejo mundano. Quem garante? Da mesma forma, pastor, que não garantimos quem se batiza 2 anos depois que aceitou Jesus, se está realmente convertido ou não. Nós não temos condição de avaliar uma pessoa pelo fato da pessoa estar se batizando, avaliar julgando se a pessoa está bem por estar se batizando na hora que aceita ou 2 anos depois. Isso não vai definir isso aí de forma alguma. O que nós fazemos é uma precaução para não batizar pessoas ainda que estão no mundo. Porque eu conheço pessoas que foram batizadas e não chegaram a tomar a primeira Santa Ceia. Porque muitos, nesse caso aí que o senhor citou esse exemplo, muitos aceitam no calor da emoção. O senhor sabe que muitas pessoas aceitam no calor da emoção, aceitam Jesus agora, no calor da emoção, porque alguém aceitou, porque a mensagem tocou no coração, mas não quer dizer, a mensagem tocou o coração, mas não quer dizer que ela causou transformação. Não é verdade? Então, o que acontece? Alguém, às vezes, escuta a palavra e é tocado por um momento emocional. Naquele momento, ele aceita Jesus, ele é batizado nas águas, ele aceita tudo que a igreja botar. Porém, o dia a dia daquela pessoa vai dizer se realmente ele nasceu de novo naquele dia. Eu conheço pessoas que foram transformadas no dia que aceitou Jesus. No ato que aceitou Jesus, foram transformadas. Tiveram sua vida mudada completamente. E eu, como pastor, e nessas experiências que a gente tem, pastor, muitas pessoas, para o senhor ter uma ideia, que eu vi se batizar alguns anos depois, porque não estavam ainda libertas. Eu conheço pessoas que foram libertas depois de 8, 10, 15 anos que serviam a Deus. Estavam na igreja, mas ainda não haviam sido transformadas plenamente. A gente sabe um outro assunto que não sei se vai abordar futuramente, que é a santificação, que é um processo contínuo. Verdade. A minha santidade de hoje não serve para amanhã, não. A minha de ontem não serve para hoje, não. Eu tive que ser santo ontem, eu tenho que me santificar hoje, tenho que me santificar amanhã também. A minha santidade tem que ser contínua. Quanto ao batismo, eu vejo com um olho bom, com uma ótica boa, você batizar com precaução. Nossa igreja tem o bom costume de trabalhar um discipulado, de fazer um discipulado com os candidatos ao batismo. E uma coisa eu lhe digo, pastor, bom seria que todos os nossos irmãos que nos assistem e que ainda não são batizados em águas, procurasse o seu pastor para fazer um discipulado. Porque aprenderão no discipulado coisas que não aprendem no culto de domingo. E levando em conta que muitas pessoas trabalham a semana inteira, não têm condição de participar muitas vezes de um culto de doutrina, pastor, é preciso que ele passe por um curso discipulado, para que ele aprenda o que é ser crente. Ele aprende que ser crente não é como eu penso, não é como o senhor pensa, não é como eles pensam, mas é como a Bíblia ensina. Isso é importante. E o discipulado é muito bom para conduzir uma pessoa, para formar uma pessoa para o batismo. Eu aconselho que qualquer pessoa que vai se batizar em águas, ou pretende se batizar em águas, procure o seu pastor. Faça um curso discipulado. É gratuito, a nossa igreja dá de graça. São 26 lições em média. Discipulado 1 e discipulado 2. Um currículo muito bom para a formação. E muitas coisas, pastor, eu digo, muitas coisas. Vou abrir aqui um parênteses, fugir um pouquinho do batismo. Muitos crentes hoje são trabalhosos porque não fizeram o discipulado. Se muitos crentes fizessem o discipulado antes de ser batizado nas águas,
eles teriam uma nova postura, uma postura diferente, uma formação diferente, porque o batismo em águas, vindo com um alicerce formado em um discipulado, que é formar discípulo, é o versículo que o Senhor diz, que o Senhor citou aí, Mateus 28, fazer discípulo. Esse ato de fazer discípulo não é só o batismo e a Santa Ceia, esse é um ato que vem antes, que a pessoa vai passar por um discipulado e vai entender muito bem as pessoas, o significado do batismo. Pastor Pinheiro, aconteceu um fato comigo interessante. Eu estava realizando uma vigília, isso ainda em Mossoró. E durante a vigília, o nosso batismo ia ser no outro dia. Durante a vigília, entrou uma jovem e aceitou Jesus. E teve uns 2 ou 3 irmãos que não tinham ido para o culto de doutrina e foi fazer a profissão de fé no ato, na vigília. E essa jovem chegou e disse, eu quero me batizar. Aí eu disse, minha filha, você já foi crente? Ela disse, não. Não, eu nunca fui crente, não. Você sabe o que é batismo? Batismo em água, é para aquele que nasceu de novo. Ela disse, não, eu nasci de novo. Eu quero me batizar. E eu perguntei aos irmãos na igreja, ela quer se batizar. Bom, fiz a profissão de fé dela na mesma noite. E ela se batizou em águas no outro dia. E essa jovem desapareceu da igreja. Sumiu. Eu digo, rapaz, batizei a moça e ela não veio mais para a igreja. Uns 2 anos depois, eu estava em Natal pregando na congregação. Chegou uma jovem para mim, bateu, disse, Pai do Senhor, pastor, o senhor me conhece? Lembra de mim? Eu disse, não, lembro não. Eu sou aquela que aceitou Jesus naquela vigília e se batizou. No outro dia, na segunda-feira, eu vim embora para Natal, arrumei um trabalho aqui e estou me congregando aqui, aqui no Parque dos Eucaliptos. E eu estou me congregando aqui. Ou seja, 2 anos depois foi que eu encontrei, aliviou o meu coração. Eu pensei que tinha enterrado um vivo. Um vivo. Aqui tem uma pergunta. Aí diz assim, alguém de outras congregações me ignora e diz que toda palavra é doutrina. Muito bem. Aqui. Quando comento que na nossa igreja tem um culto especial de doutrina, quer dizer, hoje, irmão Pinheiro, eu acho que uma das poucas, não vou dizer a única, mas uma das poucas igrejas que tem um culto de doutrina, de ensinamento, às vezes a pessoa está estranha. Culto de quê? Culto de quê? De doutrina. Culto de ensinamento. É a nossa igreja, porque essas igrejas que estão sendo criadas agora é mais entretenimento e uma palavra de autoajuda, porque eu acredito que nós não precisamos de palavra de autoajuda, precisamos de uma ajuda do alto, né? Verdade. Mas é interessante, muito interessante, esse senhor colocou em relação ao batismo, né? Ao batismo em águas, que a pessoa tem que saber por que está se batizando, se ela realmente quer. Porque não adianta uma pessoa pedir o batismo ainda com o coração ferido e magoado como um bocado de gente, né? Aí pergunta assim, por que você quer se batizar? Aí alguém, a resposta prática nossa é, porque Jesus me salvou. Como é que Jesus te salvou e você ainda anda carregado? Se Jesus já pediu esse fardo a você faz tempo, você não quer entregar, né? É verdade. Muito bem, pastor Pinheiro. Pastor, só Pois não. Um pequeno comentário aqui. Pois não. Eu estou aqui com um outro aplicativo aqui aberto, e aqui uma pessoa faz o seguinte comentário, pensando na quantidade e esquecendo a qualidade. É um comentário que tem aqui, uma pessoa participando, salvo engano, Douglas Nunes. É verdade, eu acredito que uma igreja que batiza uma pessoa sem ter qualificado essa pessoa, Douglas, essa igreja está preocupada apenas com a quantidade.
com a quantidade, porque a qualidade é o essencial. Eu posso dizer, pastor, que o discipulado é uma das melhores ferramentas que prepara e afia o crente para toda a vida. O senhor pode pegar um crente, uma pessoa trabalhosa, e o senhor vai ver que geralmente ele não participa de culto de doutrina, geralmente ele não participa de escola dominical, geralmente ele não fez o discipulado. Por quê? Porque aprender para essas pessoas é chato, é irritante. Então, o Douglas diz aqui, pensando apenas na quantidade, é verdade. Quantas pessoas estão apenas líderes, estão preocupadas apenas com a quantidade? Verdade. Eu quero 10, eu quero 50, eu quero 20. E a pessoa, às vezes, não tem nenhum compromisso. Então, o que vale é o compromisso. É melhor você ter uma igreja com 200 pessoas sadias, esperando Jesus, porque muitas vezes tem uma igreja cheia de fermento, de confusão, de pessoas incrédulas, sem compromisso com Deus. Claro, eu não estou dizendo aqui que a igreja não é um lugar também para se trazer as pessoas descrentes, claro que é. Eu estou falando aqui de pessoas que já estão batizadas nas águas, que já têm um compromisso. Né? Claro, na ótica humana, é melhor ter a igreja cheia de muita gente. Agora, para o batismo, é preciso haver um ensinamento, uma maturidade, um crescimento. Alguém que precisa entender que não é de todo jeito que a gente vai servir a Deus. Porque nós temos uma identidade, e essa identidade não pode ser jogada no ralo. Né? Não pode de forma alguma. Então, quem aceitar o batismo tem que ter passado pelo discipulado. E volto a repetir o conselho que eu dei agora há pouco. Se você quer se batizar, procure o seu pastor e fale com ele sobre um ensinamento aprofundado das Escrituras Sagradas. O básico, pelo menos o básico, para você entender o que é ser crente, aprender o que é ser crente. Muito bem, pastor Pinheiro. Encerrando aqui o nosso assunto de batismo em águas, aí nós vamos para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Nós devemos deixar bem claro que o batismo em água, é para ocorrer só uma vez. Só uma vez. Sim. Só uma vez. Às vezes chega pessoas aqui de outra igreja e diz a mim, não, eu sou batizada por aspersão ou por imersão, né? A aspersão, só colocar um pouquinho d'água na cabeça. Nós não adotamos esse tipo de batismo, não aceitamos. Isso não é sepultamento. Né? Então, quando a pessoa foi batizada por imersão, mesmo que venha de outra denominação, nós não batizamos mais, porque batismo só tem uma vez, né? Aí vem a ceia do Senhor. A ceia do Senhor. Pastor. Pois não. Voltando um pouquinho ainda sobre o batismo, pastor, é bom que a gente diga o seguinte, que o batismo é para todas as pessoas. É para todas as pessoas. A nossa igreja tem o sistema de batizar, conforme a orientação da própria palavra, a partir de 12 anos de idade. Isso. Né? Quando eu digo todas as pessoas, não estou dizendo criança, não. Eu estou dizendo todas as pessoas, sejam pobres, ricos, pessoas sábias, ignorantes, homens, mulheres, rapazes, qualquer pessoa, desde que tenham uma vida, nessa sua vida já tenham nascido de novo. E é importante dizer, pastor, quando o senhor diz aí só um batismo, eu levo em consideração para que haja só um batismo na vida de alguém, o senhor falou um ponto importante, seu batismo por imersão. Seu batismo por imersão. Isso aí é fundamental. Porque tem igreja também, pastor, que não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vi um pastor reprovar o batismo dele. Não, eu já sou batizado. Você foi batizado aonde? Em tal canto. Por imersão ou por aspersão? Eu fui batizado por imersão. Muito bem. Em nome de quem? Só em nome de Jesus. O senhor sabe que tem algumas igrejas que praticam esse batismo só em nome de Jesus. E esse batismo, pastor, ele se torna, segundo essa experiência que eu tive, é um batismo fora da Bíblia, porque o batismo que Jesus instituiu, é importante dizer isso,
A instituição do batismo de Jesus é uma instituição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É verdade. Então, se o batismo ele é por imersão, primeiro ponto, ok. Segundo ponto, o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o senhor falou aí agora há pouco, o versículo que está lá em Mateus 28, 18, na ordenança de Jesus. Muito bem, pastor. Eu recebi um livro. Quando eu recebi esse livro, parecia muito bom, falando sobre o batismo em água. Só que quando eu fui ler, ele diz o seguinte, eu descartei ele e levei ele para a igreja e avisei alguns irmãos que recebesse aquele livro, descartasse, nem aceitasse. Porque o que eles pregam foi batizado nas águas, amigo. Acabou, é salvo e salvo para todo sempre. E a gente sabe que a coisa não é salvo uma vez, salvo para sempre, né? Você tem que... A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, não tem esse negócio de salvo hoje, salvo o resto da vida, não, né? Verdade, não tem esse negócio, não. O batismo, pastor, ele não credencia a pessoa para a salvação. O que credencia a pessoa para a salvação é a sua comunhão com Deus. Né? Uma vez falaram comigo sobre uma determinada igreja que diz isso. Uma vez batizado, não precisa batizar porque está salvo para sempre. Ora, o que Deus disse para Moisés? Quando Moisés perguntou a Deus. Moisés disse, pedindo que Deus ou perdoasse o povo, tal, ou então riscasse o seu nome, tirasse o nome dele do livro. Deus disse o que para Moisés? Deus disse, Moisés, eu só risco o nome do livro, né, daquelas pessoas que pecam contra mim. Uma pessoa que serve a Deus com integridade, ele nunca terá o seu nome riscado do livro da vida. Nunca terá. Porém, qualquer pessoa que pecar contra Deus, e o que a Bíblia diz em 28 e 13 de Provérbios? A Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, uma vez que a pessoa é batizada e ele mantém uma vida íntegra, logicamente, ele está credenciado para a salvação, para a vida eterna, quando Jesus voltar ou ele subir. Porém, se ele se apostatar da fé e houver um fracasso nele, esse fracasso sendo por pecado contra Deus, o seu nome é riscado do livro da vida e, logicamente, esse batismo não tem valor algum para ele. Não tem valor algum para ele. O batismo só será visto na ótica da ordenança, em cumprimento legal diante de Deus, enquanto essa pessoa estiver em conformidade com a doutrina contida na palavra de Deus. Se ele não estiver em conformidade com a doutrina contida na palavra de Deus, ele pode ser tudo, ele pode entrar na igreja, ele pode ser até músico, ele pode ser pregador, ele pode ser cantor, ele pode ser qualquer coisa. Mas não lhe dá direito, se ele não tiver uma vida de comunhão com Deus, ele não terá o direito de entrar na salvação eterna. Muito bem, meu pastor. A irmã Antônia, deixa eu ver o nome dela aqui, irmã Antônia Moreira, ela fez um comentário aqui dizendo que quando aceitou Jesus, o que ela queria era se batizar nas águas e também orava para Jesus batizar ela com o Espírito Santo. Eu fiz o irmão Eusébio está mandando a paz do Senhor para o senhor. Paz do Senhor, irmão Eusébio, Deus abençoe. Um abraço. Eu fiz uma live na última quinta-feira e essa irmã tem um trabalho em Mossoró, todas as tardes, e vai muito pedido de oração. O tema era poder espiritual. Hoje nós sabemos que de 10 pedidos de oração que chegam na igreja, os 10 é por problema.
Acabou-se aqueles pedidos de oração que dizia assim: ore para Jesus me batizar com o Espírito Santo. Acabou. É oração para Jesus abrir porta, para resolver problema, para curar, para tanta coisa. Agora, parece que esqueceram do que Jesus disse, que primeiro o reino dos céus. E depois as demais coisas ele acrescenta, né? Muito bem. Mas vamos aqui à ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. Nos fala um pouco aí da ceia do Senhor, a sua finalidade, os seus símbolos e quem deve participar da Santa Ceia. Muito bem. A Santa Ceia, pastor, meus irmãos, vocês que nos assistem, né? E a Santa Ceia é a sequência, eu posso chamar de sequência porque é a segunda ordenança que Jesus nos ordenou. A Santa Ceia é a sequência do batismo, né? Do batismo em águas. Não tem como se tomar a ceia sem ser batizado nas águas. Nossa igreja observa muito bem essas duas ordenanças, no respeito, no sentido de uma estar colada com a outra. Né? Não necessariamente quem é batizado pode participar da ceia. Não. Haja vista que, eu sempre digo isso, nós pastores não impedimos, pastor, nenhum crente tomar a Santa Ceia. Nós não impedimos. Os amigos que estão nos assistindo, os irmãos, podem deixar os seus comentários. Eu, como pastor, eu não proíbo nenhum crente tomar a Santa Ceia. E vou explicar por quê. Porque o próprio Jesus, ele deu o pão molhado a Judas. O próprio Jesus, ele deu. Agora, eu oriento, quando uma pessoa comete um deslize, né? Eu oriento a pessoa a não tomar a Santa Ceia. Eu digo, se você quiser tomar, fica à vontade. Agora, eu não lhe aconselho. Porque a Bíblia diz lá no Salmos 42 que um abismo chama outro abismo. Se você tomar a Santa Ceia, você pode adoecer, você pode ficar fraco. Aí você vai tomando a ceia indignamente, sem discernir o corpo de Cristo. Aí você vai ficando fraco, vai ficando doente. Aí chega uma hora que você morre. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho, seja jovem, senhor ou senhora da igreja, eu aconselho a evitar tomar a ceia indigna. Pecou, chama a disciplina, aconselho, olha, você, pelas normas da igreja, você não pode cear por isso. Porque se você cear, você vai cear para a sua condenação, vai ser pior para você, o seu estado vai ficando pior, você vai ficando pior do que o que era. E vou mostrando esse lado às pessoas. Então, eu particularmente mostro na Bíblia, porque quem proíbe a pessoa fazer qualquer coisa desordenada, se proibir é a Bíblia. É verdade. Nós, pastores, orientamos. Eu, pelo menos, oriento dessa forma. Não faz isso. Uma pessoa que está batizada nas águas e está em comunhão com o corpo de Cristo, comunhão com os irmãos, é uma pessoa que está bem com a família. Quais os pontos de uma comunhão? É você estar bem com a sua família, é estar bem com a sua igreja, é estar bem com a sua vizinhança. Essa comunhão aí, quando você está bem com Deus, você está bem com sua família, você está bem com a sua vizinhança, você está bem aonde chega. Né? Então, o que credencia uma pessoa participar da Santa Ceia, que, como o senhor disse aí, alguém faz a profissão de fé e diz assim, eu queria me batizar para tomar a Santa Ceia. Essa não é a ótica do batismo. A gente sabe que, para tomar a Santa Ceia, tem que se tornar primeiro membro, tem que se batizar em águas, que é a primeira ordenança de Jesus, para a segunda ordenança, que é a Santa Ceia. Né? Agora, um ato tão singelo, tão simples, um pedaço de pão, uma partícula de pão, um cálice pequeno de vinho, de suco de uva, né?
O que faz a contextualização, essa simbologia toda que tem em volta desse ato. Os dois elementos da ceia são tão simples, né? Pão feito na padaria, um trigo passado por um processo, é feito ali tudo, e aí se torna um pão, e é amassado, e vai para o fogo, e sai dali e vem para as nossas mãos. Quando consagramos esse primeiro elemento, ele não deixou de ser pão. É interessante que alguém entenda isso, né, pastor? A igreja, tem igreja por aí que cita que virou, se transformou no corpo de Jesus. E, na verdade, não é. Não é uma transformação, não é uma transfiguração no corpo de Jesus. Não, pelo contrário, é um símbolo. É um símbolo. Ignorância, pensar que aquele pedaço de pão, após a oração, se tornou... eu estou comendo aqui um pedaço da carne de Jesus. Será que eu peguei a parte do dedo? Será que eu peguei a parte da barriga? Será que eu peguei a parte da coxa, que é mais... Não, não se trata disso, não. É uma simbologia. É uma simbologia. É um símbolo. Aquele pedaço de pão, que é o primeiro elemento da Santa Ceia, ele é um símbolo do corpo de Jesus que foi rasgado por nós. E Paulo, ele categoricamente, ele afirma, quando ele diz assim, lá no livro de 1 Coríntios, assim, porque eu recebi do Senhor. Paulo podia ter dito, eu recebi de Gamaliel, que era o mestre da sua época, era o professor que ele aprendeu. Ele podia ter dito, eu aprendi com o apóstolo Pedro, eu podia ter dito que aprendeu com fulano de tal, mas não, ele disse, eu recebi do Senhor. Porque também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse, tomai e comei. Ó, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele não diz, olha, aqui literalmente, não. Ali é uma simbologia, um memorial. Então, aquele primeiro elemento da Santa Ceia, pão, aquela partícula, um pão que a gente divide, corta ele em vários pedaços, né? E eu não sei, pastor, quantas pessoas estão nos assistindo aí, mas eu digo uma coisa para o senhor, eu ainda sou daquele pastor modelo antigo. Eu não corto o pão antes de orar, pastor. Exato. A Bíblia diz, e tendo dado graças. Tem muitos pastores que já estão modernizando o negócio, né? Já estão modernizando o negócio, já estão partindo antes de orar. E a Bíblia ensina diferente. E tendo dado graças, aí partiu, né? E deu aos seus discípulos. Então, ainda sou dessa moda antiga. E apesar que eu tenho 52 anos de idade, mas eu sou dessa moda antiga. Então, esse primeiro elementozinho da ceia, o pão, simboliza, observe isso, meus irmãos, simboliza o corpo de Jesus que foi rasgado por nós. Como o segundo elemento, aquele cálice, com aquele suco de uva, que até chegar ali na hora daquela consagração, é um simples suco de uva. Só que a partir daquela oração, aquela consagração, ele se tornará símbolo do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Aleluia. E eu quero chamar a sua atenção, Deus. você que nos assiste, que você tenha, que nós tenhamos, que eu tenha, reverência, discernimento por esse ato tão sublime que é a Santa Ceia do Senhor. Parece tão pequeno. Pastor Piero, É? tem uma pergunta aqui e eu quero que o senhor responda logo a essa pessoa. Ela fez uma pergunta aqui e nós vamos responder a ela. Mesmo, se a pessoa não é batizada nas águas, essa pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo? Responda a ela aí, por favor.
Sim, sim. Logicamente, essa pergunta é muito oportuna. Verdade. Se a pessoa não é batizada com o Espírito Santo, pode ser não é batizado nas águas, pode ser batizado com o Espírito Santo? Claro que pode sim. Por quê? Porque quem batiza a pessoa nas águas é o pastor. E quem batiza a pessoa com o Espírito Santo é Jesus. Mas vamos entender aqui. Talvez o olhar dessa pergunta, pastor, não estou julgando, seja dizer assim, não estou julgando, estou dando aqui por experiência. Ora, se Jesus me batiza com o Espírito Santo, por que o pastor não pode me batizar nas águas? Pode ser que surja essa pergunta, tem um duplo pensamento, um duplo questionamento. Ora, o batismo em águas, ele tem suas restrições para os nascidos de novo. Agora, porque o pastor, ele não conhece o seu coração. Ele não conhece a sua vida. O pastor, ele não tem a onisciência de saber o que você está pensando, o que você está maquinando, o que eu estou pensando ou maquinando. Então, o pastor batiza pelo que vê. Conforme diz a Bíblia, lá em Malaquias 3,18, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O pastor ele vai observar essa diferença. O pastor vai observar esse detalhe. Enquanto o Espírito Santo, enquanto Jesus, ele é onisciente para batizar você com o Espírito Santo. Não só lhe batizar com o Espírito Santo, mas como lhe dar outros dons de revelação, dom de profecia, dom de cura, ele pode dar. Agora, você vai ser um crente na igreja que não pode cear. Você pode ser o melhor profeta, o melhor intérprete, o melhor pessoa que tem um dom magnífico, mas não pode cear. E os irmãos vão olhar para você e vão dizer assim, olha, tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Tem alguma coisa errada na vida. Eu estou falando por experiência, já convivi com casos desse jeito. Que alguém diz, tem alguma coisa errada na vida de fulano. Por quê? Por que ele profetiza, fala línguas, tem revelação, mas não quer se batizar nas águas? Então tem alguma coisa errada. Uma coisa, pastor Raimundo, é o seguinte, uma coisa é você não se batizar porque não pode. Você está entendendo? Uma coisa é a pessoa não se batizar porque não pode. Tipo, a pessoa está no segundo casamento, está presa a um outro relacionamento. Né? É uma situação. Ou uma outra coisa é você não se batizar porque não quer. Se você é casado direitinho, vive bem com sua família, com seu cônjuge, se você vive bem com seus filhos, anda direito na sociedade, não tem mais prazer no mundo, não tem mais prazer de pecar. O que impede que você seja batizado? Foi isso que Filipe perguntou a Eunuco. É verdade. O que impede que você seja batizado? Então, o que impede você ser batizado? Mas eu falo língua. Aí vamos para a Bíblia. Será que falar línguas estranhas salva? Aí vem a pergunta. Será? Tem tantas pessoas no mundo que são batizadas com o Espírito Santo e estão desviados, estão apostatados da fé. Muitos até blasfemam contra o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste. O batismo em águas, ele é essencial para quem tem o Espírito Santo. Se você foi batizado com o Espírito Santo, não perca tempo. Aproveite o outro lado da história cristã, do batismo, o outro lado do evangelho, que é o batismo em águas. Assim você vai fechar a boca de muita gente. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, falando línguas estranhas na igreja, e alguém olhar para você e ver você tomando a ceia, vai dizer, glória! Pense numa bênção de Deus. Olha, agora, esse aí é crente tutano mesmo. Porque Jesus batizou com o Espírito Santo e ele é batizado nas águas, cumpre tudo. Veja bem,
O batismo em águas que Jesus foi batizado é o mesmo que a gente pratica, né, pastor? É verdade, meu amado. E Jesus disse o que para João? João disse, não. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no capítulo 3 de Mateus. João disse, não. Eu é que devo ser batizado pelo Senhor. O Senhor quer ser batizado por mim? O que foi que Jesus disse para João? João, convém cumprir toda a justiça de Deus. Você pode ser batizado com o Espírito Santo, falar línguas estranhas, profetizar, ter dom de revelação, ter dom de língua, ter dom de cura, de tudo, de tudo, de tudo. Mas, meu filho, o que custa cumprir a justiça de Deus, ser batizado nas águas? Não custa nada. Pastor Pinheiro, tem outra pergunta aqui para o senhor. A gente vai respondendo logo essas perguntas aqui e depois a gente... pastor, pediram para lhe fazer essa pergunta. Um casal crente que são batizados e vivem juntos sem ser casados, podem tomar a Santa Ceia? Na minha ótica, pastor, eu aconselho que ele deve legalizar-se. Verdade. Por quê? Se Jesus diz, convém cumprir a justiça de Deus, a legalidade, se o mundo está aí, pastor, meus irmãos, o mundo está aí, nos observando. Se o mundo olha para a minha pessoa e não vê Malaquias 3:18 na minha vida, tem alguma coisa errada. Não estou dizendo que é o caso específico da pergunta. Veja bem. Porque o que impede que esse casal se legalize? O que custa? Eu garanto, se essa pessoa não tiver condições financeiras, o seu pastor, se essa pessoa fosse crente aqui em Lagoa d'Anta, eu daria o casamento deles. Também dou. Eu daria. Por quê? Não custa nada assumir o compromisso com seu cônjuge. Sabe por quê? Porque como cristão você tem um bom nome. Como cristão você tem um bom nome, não resta dúvida. Agora veja bem, se você for casado, você dá nome ao seu cônjuge. Você dá, vou usar uma linguagem da minha terra, pastor. Se você está junto e você resolve casar, você dá moral ao seu cônjuge. Você dá moral ao seu cônjuge. Case. Legalize. Agora, se você não quer casar porque não ama, aí é outra questão. Mas eu acredito que, como já vive debaixo do mesmo teto, ambos se amam. E se amam, o que custa você, meu irmão, minha irmã, ir a um cartório, legalizar a sua vida com o seu cônjuge? O que custa? Não custa nada. Casamento no cartório, acho que é 200 e poucos reais. Não precisa fazer uma festa, não. Basta legalizar. Basta legalizar. E as autoridades estão aqui na terra constituídas por Deus para que nós possamos obedecê-las, porque Deus instituiu elas. Então, o cartório é o órgão credenciado para legalizar esse seu matrimônio. Jesus já aprovou, lhe abençoou, então vá. Agora, é preciso que você, para tomar ceia, para vocês dois participarem da ceia, e uma bênção, né, pastor Raimundo? É verdade. Os dois participar junto. Olha só que coisa linda. O que é que impede você se batizar? Se você é crente, o seu cônjuge também é crente, se os dois são batizados nas águas, e os dois caminham para o mesmo céu, caminham na mesma direção, que custa chegar no cartório e protocolar o casamento e chamar o pastor Raimundo e a minha pessoa para ser testemunha, matar aquela galinha caipira com feijão verde e Coca-Cola para a gente comer? Eu vou lá, ainda faço uma oração e ainda participo da festa. Pastor Pinheiro, Pronto. tem uma irmã Antônia aqui fazendo um comentário o seguinte. Ela disse que passou 7 anos orando para que o esposo dela aceitasse Jesus para querer casar. Mas ela foi vitoriosa. Jesus salvou o esposo, se casaram e
ela pôde se batizar, participar da Santa Ceia, né? Graças a Deus por isto. Muito bem, os elementos da Santa Ceia, todo mundo já sabe, né? Nós já sabemos, que é pão e vinho. Não pode celebrar a Santa Ceia com outra coisa. Com a bolachinha, pode, meu filho? Pastor, eu conheço a história de algumas pessoas que se rebelou contra a igreja e dava ceia com bolacha com quissuco. Quissuco de uva. Isso não está no padrão. Jesus é claro quando fala pão. No sentido de abrangente, pão é tudo que é comida, né? A gente, por exemplo, agradece o feijão, o almoço, né? Agradecendo como pão. Obrigado, Senhor, pelo meu pão de cada dia. Né? Alguém até conta uma história de uma criança que o pai foi orar para agradecer pelo feijão, né? Pelo almoço, que era feijão e mistura, aquele negócio todo arroz. E o pai dizia, Senhor, obrigado por esse pão. O menino disse, pai, não é pão não, é feijão, arroz e carne. A gente sabe, olhando nessa ótica, tudo é pão. Mas o pão que a Bíblia se refere, Jesus diz assim, quem de nós não sabe discernir o que é pão e o que é bolacha, o que é biscoito? Você chegar no supermercado, você sabe o que é pão. Se você pedir pão, ninguém vai te dar bolacha no supermercado. Verdade. Se você pedir bolacha, ninguém vai te dar pão. Porque pão é pão, bolacha é bolacha, biscoito é biscoito. Então, a Bíblia diz que Jesus, tomando o pão, deu graças. Então, não é aconselhável a pessoa participar, fazer a Santa Ceia com bolacha, com biscoito. Não. O correto é pão e, de preferência, um pão preparado especificamente para aquele ato. Um pão sem fermento. Felizmente, nem toda igreja tem assim, essas pessoas abençoadas para preparar o pão da Santa Ceia, né? Realmente a gente vai na padaria e compra, mas seria muito interessante que tivéssemos esse. E a última, uma pergunta, eu me lembro que antes de eu ser crente, eu não era crente, eu fui a um culto e lá era uma Santa Ceia. E passaram com o pão me oferecendo, eu não quis. Aí daqui a pouco passaram com a bandeja e lá não servia o suco de uva, era vinho. Vinho mesmo. Os cálices de vinho, aí o rapaz estava perto de mim e disse, toma, é vinho, toma aí. Aí eu tomei. E o camarada, eu acho que a pessoa que está servindo, o diácono, ele também deve orientar a pessoa que vai pegar. Você é crente? Você é membro da igreja? Não. Eu não era nem crente. Fui lá, peguei o cálice, tomei e coloquei na bandeja. Então, a nossa última pergunta é: quem deve participar da Santa Ceia? Tá bom, pastor. Eu vou antes de responder essa pergunta, pastor, quero mandar uma saudação aqui a alguns irmãos de Lagoa Danta que estão nos assistindo e até comentando o seu vídeo, viu? Tudo bem. O irmão Luiz Carlos, que é nosso secretário aqui da nossa igreja, está nos assistindo. Deixa eu ver aqui se eu acho mais aqui. Outros irmãos que estão nos assistindo, né? Aqui, pastor. Chego já aí, pastor. Meu Deus, é tanta irmã Elielda. Elias Rocha, lá de Macaíba, está nos assistindo também, Elias Rocha. Muita gente aqui assistindo aqui, eu estou tentando achar aqui os irmãos de Leandro Soares, lá de Macaíba, de Natal. Muita gente aqui participando. Irmã Elielda, muitos irmãos aqui de Lagoa Danta assistindo, eu quero mandar minha saudação aos irmãos de Lagoa Danta. Pastor, o senhor, quem pode participar da Santa Ceia, né? Isso. A pergunta que o senhor está fazendo para a gente concluir, já passamos de 1 hora de live, né? E quem pode participar da Santa Ceia?
Na minha opinião, biblicamente falando, todos os crentes em comunhão. Todos os crentes em comunhão. Comunhão. Quando eu me refiro à comunhão, essa comunhão não é só na hora do culto. Essa comunhão é uma comunhão que a gente conduz durante a nossa trajetória. Essa comunhão passa pela nossa casa, passa pelo nosso casamento, passa pelos nossos filhos, passa pelos nossos pais, passa pelos nossos vizinhos, passa pelos nossos colegas de trabalho, quem trabalha, de escola, quem estuda. Então, não tem uma outra maneira de participar da ceia se não for em comunhão. A ceia é o momento de selar essa comunhão. É de momento de selar esse momento gostoso que é a Santa Ceia, que é a maior festa da igreja. É a maior festa da igreja. E é cumprir o que a Bíblia diz lá em Salmo 133, o salmo mais querido pelo povo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, Aleluia, sobre a barba de Arão, porque dali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, a Santa Ceia é um momento de comunhão nossa com os nossos irmãos, com a nossa comunidade evangélica. Mas isso é um reflexo do nosso dia a dia que vem lá de fora. Eu fico preocupado, pastor, como líder, eu fico preocupado quando eu vejo alguém faltar uma ceia sem justificativa. Eu fico preocupado. Como pastor, eu fico preocupado. E eu aconselho as irmãs casadas, observe se o seu marido está faltando à Santa Ceia. Observe. Se ele estiver faltando à Santa Ceia, sem motivo justificado, que seja doença, trabalho, uma viagem muito justificativa, realmente, se não for esses motivos, acenda o sinal de alerta. Acenda o sinal de alerta. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pessoa faltar à ceia sem motivo. Sem motivo. Por quê? Eu costumo dizer, meus irmãos, que a Santa Ceia é o termômetro da vida do crente. A Santa Ceia é o termômetro da vida do crente. Quando o crente ele falta à Santa Ceia e não justifica, alguma coisa está errada com ele. Ele faltou 1 mês, 2 meses, 3 meses, a esposa já deve ficar atenta contra isso. Se o esposo perceber isso na esposa, fique atento com respeito a isso. O diabo deve estar armando um laço, se não já concluiu a laçada, deve estar perto de concluir a laçada em um dos cônjuges. E da mesma forma, os filhos. Os pais devem observar os filhos. Se os filhos estão faltando à Santa Ceia porque não podem, ou se estão faltando à Santa Ceia porque não querem ir. E se não querem ir, é porque estão envolvidos com coisas erradas. A Santa Ceia, ela é o momento de nós selarmos a nossa comunhão com Deus. É o momento de nós selarmos, dizermos em alto e em bom som que estamos bem com Deus, com a nossa família, com a igreja e com a sociedade em geral. Está bem não quer dizer que você está concordando com a sociedade, não. Está bem não quer dizer que você está concordando com algo errado na vida de alguém. Está bem é você estar bem com Deus, consigo mesmo e com as outras pessoas. Isso é comunhão. E é na Santa Ceia que nós trazemos à igreja
as pessoas que realmente demonstram que estão em comunhão com Deus, com a sua família e com a sociedade. Pastor Estando Pinheiro, assim, pastor, está apto para tomar a Santa Ceia. chegou uma pergunta aqui, eu acho interessante a gente responder ela antes da gente encerrar a nossa live. E eu vou fazer duas numa só. A pessoa pode tomar a Santa Ceia duas ou mais vezes durante o mês? Segura aí a resposta. Aí tem uma pergunta aqui, essa é interessante. Viu? Ela é lá da sua nossa época, quando começamos. Muito bem. Pastor, no tempo passado, na minha mocidade, as sobras de pão e vinho, o pão era queimado e o vinho era derramado no tronco de uma árvore. E agora, o que faz das sobras? Pode responder. Parece que essa pergunta é feita de pastor. Pastor, eu acho que eu vou responder a primeira pergunta. A primeira pergunta sobre quantas vezes, se é certo ou errado tomar a Santa Ceia 2, 3, 4 vezes no mês, se é certo ou errado. Essa pergunta é a primeira, né? Isso. Acho que é essa a primeira pergunta. Eu não vejo dificuldade nem pecado em tomar mais do que uma vez a Santa Ceia. Não vejo. A nossa ceia aqui no Brasil, a nossa igreja instituiu a ceia uma vez por mês. Uma vez por mês. Não tem nenhum problema que a pessoa tome 2 vezes, 3 vezes, no próprio mês. Não. Só não pode tomar a ceia em pecado. Nem pode, nem deve. Se você está em comunhão, dá um exemplo aqui para entender melhor. Você está em comunhão. Hoje é Santa Ceia aí na cidade onde o pastor Zé Raimundo é pastor. Aí você está visitando o pastor Zé Raimundo. É Santa Ceia, logicamente você está em comunhão, você toma Santa Ceia. Aí, digamos que domingo que vem é a Santa Ceia em Lagoa d'Anta. Aí você vem para Lagoa d'Anta, é Santa Ceia. Você toma a ceia também em Lagoa d'Anta, se você estiver em comunhão. Se não estiver em comunhão, você não deve tomar nem serrinha, serrinha do Espírito, né, pastor? O Marizal. O Marizal. O Marizal. Isso, obrigado, pastor, desculpe. O senhor está em um Marizal. Se você não estiver em comunhão, você não deve tomar a ceia. Nem o Marizal e nem em Lagoa d'Anta. Aliás, nem em lugar nenhum. Porque a ceia é para quem está em comunhão. Mas se você está em comunhão e pode tomar ceia em Lagoa d'Anta, em Marizal, em Mossoró, em Natal, onde você estiver, não tem problema. Você pode tomar ceia quantas vezes for necessário no mês. Eu tomo aqui umas 10 vezes, pastor. Eu tomo na sede, eu tomo nas nossas 5 congregações, ou 6 que a gente tem. Eu tomo quando vou dar ceia aos irmãos em casa. Não tem nenhum pecado tomar Santa Ceia 2 ou 3 ou 4 vezes mais. O pecado está se tomar a ceia indignamente, aí é problema. A segunda pergunta, com respeito a queimar o pão, já derramar o vinho no pé de uma árvore, muitas coisas que foram praticadas no passado, acho que talvez até pela falta de sabedoria de muitos dos nossos pastores. Eu acredito, pastor, que você não pode, como é que eu vou usar a palavra aqui? Você não pode santificar uma coisa depois que ele é santificado, consagrado para aquele ato. Se alguém fez assim, eu não vou dizer que pecou. Quem sou eu para julgar que foi pecado ou não? Eu acredito que, um exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente chegar a esse ponto. O pai chega em casa e com o restante do pão da ceia e o vinho, né? E o restante do vinho. Aí o pai chega em casa, aí o menino diz assim, pai, deixa eu comer esse pão. Aí o pai diz assim, meu filho, não pode não. Esse pão foi consagrado a Deus.
Ô, pai, se for consagrado a Deus, aí é que eu posso comer, porque está consagrado. Era a gente tivesse sido amaldiçoado, né? É verdade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, veja bem, eu não vejo pecado, nós não podemos espiritualizar ao extremo e nem demonizar ao extremo. Certo? Tudo tem que haver equilíbrio. Se alguém acha, Paulo diz, se alguém acha que come uma coisa peca, não come. Se alguém acha que pode fazer uma coisa e sem pecado, aí é com ele. A minha opinião, eu vejo que não vejo como via antigamente. Muitas coisas que foi praticado anteriormente e hoje já não se pratica mais porque foi havendo entendimento em relação a determinados assuntos e hoje as coisas, não que a palavra mudou, a compreensão das coisas mudaram muitas coisas. Ainda tem pergunta aí? Não, é só essa mesmo. Eu também, no início da minha fé, os elementos da ceia, quando terminava, a gente enterrava o pão e o vinho também. Mas depois, a gente sabe que ali, como o senhor falou, é uma simbologia. Nós não estamos enterrando ou comendo o corpo, a carne. Não, é uma simbologia, né? E é muito importante para a vida do crente salvo, né? Pastor Pinheiro, eu sou grato a Deus pela sua vida, pela disponibilidade do Senhor em participar conosco dessa live. E o Senhor continue abençoando de forma grandiosa o Senhor, a sua família, o seu ministério e a cidade de Lagoa d'Anta. Que o Senhor possa continuar trabalhando para Jesus aí, com muito esmero, com isso a sua dedicação a serviço do Rei. E o meu muito obrigado, pastor Pedro. Pastor, eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer a sua pessoa pelo convite, dizer que estamos aqui à disposição, precisando do servo do Senhor. Se eu puder somar, eu estaria à disposição para somar. Tá certo? Quero agradecer de coração. Quero mandar uma saudação, pastor, ao meu supervisor, pastor Josino Maciel, nosso amigo, uma pessoa que a gente tem grande estima e, pela graça de Deus, ele nos concedeu o privilégio de, dentro do nosso campo, sermos o primeiro vice-presidente do campo, aqui no campo de Nova Cruz. Ele nos concedeu esse privilégio de ser o primeiro vice-presidente. Mandar um alô também especial para o pastor Pedro Vitorino, nosso segundo vice-presidente do campo. Ao nosso pastor José Cabral, nosso amigo, o senhor conhece muito bem, foi pastor aí da região do Alto Oeste. O nosso tesoureiro do campo. Ao pastor Alex, também já trabalhou aí em Marizal, o pastor Alex Otaviano. Verdade. É o secretário do nosso campo. E o secretário adjunto, que é o nosso companheiro José Luiz, filho do nosso pastor. E também mandar um alô especial para todos os outros pastores das cidades que formam o campo eclesiástico de Nova Cruz, na pessoa do nosso pastor Josino Maciel. Estendemos a nossa saudação a todos os pastores das 12 igrejas filiais, mais a sede do campo, que é Nova Cruz. Agradecer também, pastor, a minha esposa irmã Ednaide, que deve estar nos assistindo também. Louvo a Deus pela vida dela, pela vida das nossas filhas. A minha filha primogênita, Sara. A minha filha do meio, Samara. E a nossa filha caçula, Rebeca. Também mando um alô para ela. E aos meus genros. Meu genro, Wender Andrade, que é o esposo de Sara. Chiquinho, que é aí do Alto Oeste. Ele é aí de Almino Afonso, viu? Conheço. Ele é aí vizinho. E é o esposo de Samara, que é obreiro aqui no sítio Maranhão. O meu genro Eric, que é esposo de Rebeca, que é também uma bênção de Deus, servo de Deus. Todos são crentes, obreiros do Senhor, diácono, obreiro, servo do Senhor. E os nossos 3 netos, a minha netinha Laura, a primogênita,
o netinho Benjamin, que é o filho do Chiquinho, e a netinha Laura é a filha de Sara, a mais velha. E a minha netinha Alice, que é a mais nova, a filha da Rebeca, que louvo a Deus pela minha família. Louvo a Deus também, pastor, agradecer a Deus pela vida da Igreja do Senhor aqui em Lagoa D'Anta. Em meio a essa pandemia, pastor, eles não têm nos deixado só. Tem sido o ombro amigo, nos ajudando, acompanhando o nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos os irmãos de Lagoa D'Anta, nossos irmãos, obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares, porteiros, membros, congregados, todos vocês. E aos nossos irmãos de Lagoa D'Anta, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meu pastor. Deus te abençoe. Um abraço. Um abraço, pastor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe com bênçãos multiplicadas sobre a vida de vocês. Graças a Deus. Amém, meu querido. Muito bem, queridos. Estamos aí, encerrando mais uma live. Irmãos puderam participar, foi bênção. Pastor Pinheiro, um homem sábio. E louvo a Deus. Eu quero só encerrar com uma oração. Agradecer a Deus, todos os irmãos que ontem participaram da nossa Santa Ceia, aqui no templo, né? Dividimos em 4 horários. Foi bênção, graças a Deus, tudo normal, tudo com muito cuidado, com higienização, tudo maravilha, graças a Deus. E hoje pela manhã, eu visitando os nossos idosos, ainda visitei 23 idosos, entrego na Santa Ceia, amanhã vou entregar o restante, e tudo nos conforme, tudo direitinho, graças a Deus, sem nenhum problema. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, dos irmãos que participaram, pela compreensão, pelo o companheirismo da nossa diretoria. Tudo foi para a honra e glória do nome de Jesus. O meu muito obrigado a cada um de vocês, tá certo? Então vamos orar. Pai eterno, eu te agradeço, Senhor, por esse momento especial que aqui passamos, esse assunto tão importante que é o batismo em água, a Santa Ceia do Senhor. Abençoa, Senhor, os teus filhos, a igreja e o Marizal. E eu te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. E quinta-feira estaremos de volta aqui com o pastor Júnior Firmino, falando sobre problemas e crises espirituais. Assunto muito interessante, que é interessante que você participe também. Você já passou por algum problema? Alguma crise espiritual? Não? Graças a Deus. Então, vamos assistir a live na quinta-feira, 19 horas, conto com a sua participação. E então, até lá, e Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus.